Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas suculentas desidratadas e o que eu faço para recuperar elas. Vou começar mostrando essa jardineira. Ela tá com algumas suculentas meio queimadinhas, meio desidratadas, porque aqui o sol tá bem forte e eu não uso sombrite, como eu já falei em outros vídeos. Tá com uma semana mais ou menos que acabou o verão, então tá nessa transição de mudança de clima, de estação. O verão por aqui foi bem quente e a tendência agora no outono é abaixar as temperaturas, mas por enquanto nessa semana não choveu ainda e o sol tá bem forte. Então algumas suculentas estão bem sentidas, como por exemplo essa Echeveria xaviana, que ela tá bem fechadinha. Essa é uma das suculentas que dá pra perceber bem como ela fecha quando ela tá precisando de mais água. Aqui tem até alguma folhinha seca, outra ali embaixo, mas ela tá bem fechadinha, então esse é um sinal de que ela precisa de água. Essa Perle também tá com as folhinhas bem molinhas. Foi uma escolha minha diminuir um pouco as regas. Como o clima aqui estava muito quente, eu resolvi não molhar elas com a frequência que eu estava molhando. Eu resolvi deixar elas passar um pouquinho mais de sede, digamos assim, porque calor e muita umidade no substrato é muito propício para várias pragas aí. Então é melhor prevenir do que remediar. E eu perdi pouquíssimas suculentas por causa de fungo ou de cochonilha de raiz. Então eu acho que realmente diminuir a quantidade de rega nesse verão me ajudou bastante. Eu quero mostrar também essa Echeveria gilva. Essa daqui é uma que não tá tão desidratada. As folhinhas dela estão bem durinhas. E eu quero mostrar essa maior desse vaso, que as folhas dela de baixo estão bem molezinhas. E essas manchas são manchas de sulfato de cobre que eu comecei a usar. E eu acho que o sulfato de cobre também ajudou bastante. Ele previne e desde que eu comecei a usar, acho que foram poucas as suculentas que apareceram com aqueles pontos pretos ou com fungos. Então, para prevenção até que funcionou bastante. Agora, para o tratamento, acho que ele não funciona muito. Ele mais previne. Agora o que eu vou fazer eu vou regar bem até escorrer a água no fundo do vaso. E eu comprei também água oxigenada de 10 volumes, aquela de farmácia para testar. Mas eu sinceramente não vi muita diferença. E lembrando também que outro fator muito importante é o substrato que a sua suculenta está. Por exemplo, essas todas estão com substrato bem drenável, bem levinho, com bastante carvão, que eu sempre costumo colocar. O substrato seca rápido, o que ajuda também. As minhas suculentas não tomam chuva, mas elas tomassem, elas não iam ficar 15 dias lá com o substrato todo empoçado de água. Outra coisa que eu evito também é molhar as folhinhas, molhar o miolo, deixar água acumulada no miolo. Tem gente que molha de mangueira e nunca aconteceu nada, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto de regar só o substrato, molhar só o substrato, a não ser quando a suculenta não tem pruína e ela tá muito empoeirada, tipo a Echeveria Black Prince, que às vezes eu dou uma molhadinha nas folhas com pulverizador para poder tirar o excesso de poeira, que aqui dá muita poeira nas minhas suculentas, cheio de obra aqui perto. Elas pegam as primeiras horas de sol do dia, das 7 até as 9 mais ou menos, o sol não é tão forte, não a ponto de queimar. Mas das 10 até o meio-dia, com água acumulada no miolo aqui do jeito que eu não uso sombrite, não deu muito certo. E o horário de rega também é importante se atentar. Eu não gosto de regar a suculenta no horário de meio-dia, ou então de manhãzinha, para elas pegarem o sol no substrato molhado. Eu sempre gosto de regar de tardezinha ou no comecinho da noite, que aí dá mais tempo da suculenta absorver a quantidade de água que ela precisa e dá tempo do substrato dar uma secadinha. Agora que como as temperaturas vão abaixar, eu vou diminuir mais ainda a quantidade de rega delas, mas eu vou ficar de olho nas que precisam, porque aqui no outono chove bastante, então tem que redobrar o cuidado com o substrato molhado demais. Bom, então eu já reguei as suculentas que precisavam de água, que estava mais desidratadinha. E eu vou esperar agora elas absorverem. Amanhã eu volto aqui para mostrar para vocês como que elas estão. Voltei, gente. Elas
já se hidrataram um pouco mais. Vou começar aqui mostrando essa Echeveria xaviana. Não sei se vocês lembram que ela tava bem fechadinha. Ela tá mais abertinha. Então dá pra ver nitidamente que melhorou o aspecto dela. Ela tava parecendo um repolhozinho. E eu percebo que a Echeveria xaviana é uma das que eu tenho que realmente regar mais vezes. Acho que é por conta dessas folhas dela serem mais finas do que de algumas outras Echeverias. Aqui nessa mudinha menor também dá pra ver a diferença. Principalmente se olhar assim de cima. Então a Echeveria xaviana deu uma hidratada bem boa. Agora essa Echeveria gilva, vocês lembram que as folhinhas dela estavam bem molezinhas. Então agora elas estão mais durinhas, mais firmes. A não ser essa folhinha ali de baixo, mas ela tá amarelando, então ela já vai secar. E nessa jardineira tem, por exemplo, essa suculenta. Não sei se vocês reconheceram, mas ela é uma daquelas suculentas que eu decapitei, essa Echeveria norma. E eu tenho que fazer um vídeo só explicando o que aconteceu com ela, mas já adianto que todas essas jardineiras foram decapitadas. E quando eu plantei elas, eu já plantei elas sem raízes, eu só decapitei e já coloquei elas aí. Elas estavam cheias de cochonilhas de raiz. E eu já coloquei elas no sol sem raiz, então algumas deram uma queimadinha. E essa Echeveria norma, eu tenho que fazer um vídeo só contando o que aconteceu com ela, mas ela tá se recuperando, não vou perder. Então vai demorar um tempinho para ela se hidratar de novo, mas ela vai ficar bonita novamente. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.